As flores chegaram em uma terça-feira. Eu lembro porque terças-feiras significavam a ala leste, onde luz solar cortava através altas janelas e fazia partículas de poeira parecerem que elas importavam. Eu estava em meus joelhos esfregando o mármore quando Petra me encontrou, seu rosto tenso com algo que eu não podia nomear ainda. Alguém deixou estes na entrada dos empregados. Ela disse, segurando um modesto buquê de flores silvestres, azuis e brancas. Nada caro. Eles perguntaram por você especificamente. Minha mão parou no pincel. Ninguém perguntou por mim especificamente. Eu era a ajuda ômega, quase invisível na hierarquia do palácio, existindo em algum lugar entre a equipe da cozinha e as plantas decorativas. Eu tinha trabalhado aqui por 3 anos, mantido minha cabeça baixa, permanecido pequena. Aquilo era como você sobrevivia quando você não tinha matilha, nenhum nome de família, nada além de sua habilidade de fazer-se útil. Quem os trouxe? Petra encolheu os ombros, mas seus olhos continham aviso. Não disse. Mas você sabe como pessoas falam. Eu peguei as flores porque recusar teria sido mais estranho. Elas cheiravam como os prados além da fronteira oeste. O tipo de lugar que eu não tinha visto desde antes tudo desmoronar, antes meus pais morrerem na disputa territorial. Antes eu aprender que ser ômega sem proteção significava ser descartável. Eu deveria ter jogado elas fora imediatamente. O palácio tinha regras, não ditas que importavam mais que as leis escritas exibidas no grande salão. Ômegas não recebiam presentes. Nós não atraíamos atenção. Nós certamente não criávamos perguntas nas mentes de pessoas que poderiam nos destruir com uma palavra. Mas elas eram bonitas, e eu não tinha possuído nada bonito em tanto tempo. Eu as coloquei em água no quarto apertado que eu compartilhava com 2 outras criadas, escondido atrás das cozinhas, onde o cheiro de pão cobria todo o resto. O espaço era mal grande o suficiente para 3 camas estreitas, mas era meu, seguro, esquecido. Aquilo durou 4 horas. O rei quer ver você. Eu olhei para cima de dobrar lençóis para encontrar Garrison, o chefe da equipe da casa. Sua expressão cuidadosamente neutra. Meu estômago caiu. Em 3 anos eu nunca tinha sido convocada. Eu tinha trabalhado em banquetes onde o rei realizava a corte, limpado quartos após reuniões importantes. Mas eu era parte do fundo. Móveis com um pulso. Eu? Você é a única criada ômega chamada Wren, não é? Sua voz carregava impaciência embrulhada em protocolo. Agora o estudo particular, a caminhada pelos corredores do palácio parecia interminável. Outros empregados se afastaram, seus rostos refletindo meu próprio medo de volta para mim. Todos sabiam que audiências particulares com o rei Caspian não aconteciam para pessoas como nós. Ele era uma criatura política, brilhante e fria, o tipo de alfa que tinha consolidado 3 territórios rivais através de estratégia em vez de força bruta. Ele fazia tratados do jeito que outros alfas faziam guerra, decisivamente, sem misericórdia para aqueles que calculavam mal. O estudo particular era menor do que eu esperava, forrado com livros e mapas, um fogo queimando apesar da estação quente. Ele estava com suas costas para a porta, mãos unidas atrás dele, sua estrutura bloqueando a luz da janela. Você me convocou, Sua Majestade. Minha voz saiu firme. Pequenas vitórias. Ele virou lentamente. Eu o tinha visto antes, claro, mas sempre de uma distância. De perto, ele era diferente. Ângulos mais afiados, olhos cinzentos que avaliavam como armas, cabelo escuro ligeiramente despenteado, como se ele tivesse passado as mãos por ele. Ele usava mangas de camisa em vez de vestuário formal, o que de alguma forma fazia a situação toda pior. Mais íntimo, mais perigoso. As flores em seus aposentos, ele disse sem preâmbulo. Quem as deu a você? Minha mente ficou em branco. Como ele? Eu não. Elas foram deixadas na entrada. Eu não sei quem. Não minta para mim. Sua voz permaneceu nivelada,
Mas algo por baixo dela fez meus instintos gritarem. Você é nova na intriga do palácio, então deixe-me explicar como isto funciona. Eu faço perguntas. Você responde sinceramente e nós ambos evitamos consequências desagradáveis. Eu não estou mentindo. Eu me forcei a encontrar seus olhos, mesmo que todo instinto dissesse para olhar para baixo, submeter-se e desaparecer. Alguém as deixou. Eu não sei quem. Eu nunca recebi flores antes. Aquela última parte escapou sem querer. Demasiado honesta, demasiado reveladora. Sua expressão mudou, não amolecendo exatamente, mas recalibrando. Você entende que aceitar presentes de fontes desconhecidas é perigoso, especialmente para alguém em sua posição. Minha posição é esfregar chão. As palavras vieram mais afiadas do que eu pretendia. Eu não consigo imaginar por que alguém me consideraria digna de suborno. Você não consegue? A pergunta pairou entre nós, carregada com implicações que eu não conseguia analisar. O silêncio se estendeu até eu não poder mais suportá-lo. Posso falar livremente, Sua Majestade? Sua sobrancelha levantou. Você não tem sido até agora. Eu sou ninguém. Eu não tenho família, nenhuma conexão, nenhum valor além do meu trabalho. Se alguém me deixou flores, foi ou um erro ou uma piada. De qualquer forma, não importa. Tudo importa. Ele se moveu mais perto e eu lutei contra o desejo de dar um passo para trás. Tudo neste palácio está conectado a outra coisa. Uma flor hoje, uma conversa sussurrada amanhã, uma tentativa de assassinato no próximo mês. Você não sobrevive ao descartar detalhes. Então talvez você deveria me dizer o que você pensa que eu sei, já que eu claramente não entendo o que está acontecendo. A ousadia surpreendeu a nós dois. Eu esperei por raiva, por dispensa, pela crueldade casual que alfas poderosos dispensam a ômegas que esqueceram seu lugar. Em vez disso, ele riu. Curto, afiado, genuíno. Você é ou muito corajosa ou muito estúpida. Ele me estudou com novo interesse. Garrison diz que você tem trabalhado aqui 3 anos sem incidente, sem reclamações, sem drama, sem complicações. Isso é incomum para a equipe do palácio. Eu sou boa em ser invisível. Claramente não invisível o suficiente. Ele voltou para a janela e eu senti como se pudesse respirar novamente. O conselho se reúne amanhã. Tem havido conversa, nada substanciado ainda, sobre ômegas sendo usados para passar informações entre facções rivais. Você recebendo presentes inesperados na noite antes de uma votação crucial cria perguntas que eu não preciso. Compreensão amanheceu, fria e completa. Você pensa que eu sou uma espiã. Eu penso que alguém quer que eu pense que você é uma espiã, o que é quase mais interessante. Ele olhou de volta para mim. Com quem você falou fora de seus deveres usuais? Ninguém. Eu trabalho. Eu durmo. Eu fico fora do caminho de todos. Sem amigos, sem admiradores. Ômegas sem matilhas não têm admiradores, Sua Majestade. Nós temos pessoas que toleram nossa existência se nós somos úteis. A amargura em minha voz me surpreendeu. Eu tinha passado 3 anos sendo cuidadosamente neutra, perfeitamente agradável, e aqui eu estava, abrindo-me na frente da pessoa mais perigosa do palácio. Ele ficou quieto por um longo momento. Quando ele falou novamente, seu tom tinha mudado, ainda imponente, mas diferente de alguma forma. A votação do Conselho amanhã diz respeito a um tratado com os territórios do Norte. Se falhar, enfrentamos guerra. Se passar, eu consolido o poder, mas faço inimigos permanentes. Você entende por que variáveis inesperadas me deixam desconfiado? Eu não sou uma variável. Eu sou. Você é uma ômega sem proteção em um palácio cheio de predadores. E alguém acabou de te entregar uma arma que você não sabe usar. Ele virou-se completamente para mim. Aquelas flores te colocaram em jogo, quer você quisesse ou não. Agora nós precisamos descobrir por quê. O nós naquela frase parecia uma armadilha se fechando. O que você quer que eu faça? Mantenha-as.
Exiba-as proeminentemente. Haja normalmente. Seus olhos seguraram os meus. E reporte para mim imediatamente se alguém as mencionar ou fizer perguntas. Você quer que eu esqui seja lá o que for esta armadilha. Eu quero que você me ajude a identificar quem está tentando me manipular através de você. Há uma diferença. Eu não deveria ter forçado, mas o medo estava me deixando imprudente. De qualquer forma, eu sou a peça exposta. Sim, pelo menos ele não mentiu. Mas você já está exposta. Deste jeito você me tem observando. Eu queria rir daquilo como se sua atenção fosse proteção em vez de outro tipo de perigo. Mas ele estava certo sobre uma coisa. Recusar não era realmente uma opção. Eu já estava pega em seja lá qual jogo estava acontecendo. Quer eu entendesse as regras ou não. Bem, ele ecoou algo quase como aprovação em sua voz, dispensada. E Ren, ele me pegou na porta. Seja cuidadosa em quem você confia. Isso inclui eu. Eu caminhei de volta pelos corredores em um atordoamento, minha mente girando. As flores sentaram inocentemente em seu vaso improvisado quando eu retornei, bonitas e venenosas de uma vez. Petra estava esperando. O que ele queria saber sobre as flores? Seu rosto empalideceu. Deuses! O que você disse a ele? A verdade. Que eu não sei quem as enviou. Eu olhei para ela cuidadosamente. Você sabe? Por que eu saberia? Não, claro que não. Mas ela não encontraria meus olhos. Eu sentei em minha cama estreita, olhando para as flores silvestres que de alguma forma tinham me tornado visível. O palácio de repente parecia diferente ao meu redor. Não mais seguro com a atenção do rei, mas mais complexo, cheio de correntes que eu tinha ignorado com sucesso até agora. Eu tinha sobrevivido 3 anos sendo nada. Agora eu era algo, e eu não tinha ideia de como navegar o que viria a seguir. A Câmara do Conselho era um lugar que eu tinha limpado 100 vezes, mas nunca entrado enquanto estava em uso. Empregados existiam no rescaldo, esvaziando copos, apagando evidências de ocupação humana, restaurando a ordem a espaços onde decisões importantes aconteciam sem nós. Hoje, eu estava dentro enquanto importava, parada contra a parede dos fundos em meu uniforme cinza simples, tentando entender por que eu tinha sido convocada. O quarto continha 23 pessoas. Eu as tinha contado 2 vezes enquanto elas se reuniam. Um hábito nervoso da infância quando minha mãe me ensinou a sempre saber as saídas e quem estava entre mim e elas. Os membros do conselho sentaram em um arranjo de ferradura de frente para a cadeira elevada do rei. 12 representantes territoriais, a maioria alfa, 2 beta, uma ômega, que nunca falava e mantinha seus olhos na mesa. O rei Caspian tinha insistido que eu comparecesse para servir refrescos durante a sessão. Garrison tinha entregado esta notícia com confusão mal disfarçada, já que nós tínhamos equipe dedicada para o serviço do conselho. Pessoas treinadas no teatro político de servir vinho sem parecer ouvir. Eu não fui treinada. Eu era isca. O rei sentou-se perfeitamente imóvel enquanto Lord Haverton apresentava os termos do Tratado do Norte. Seu rosto revelava nada, mas eu tinha começado a notar pequenos sinais. O jeito que seus dedos batiam uma vez contra o braço da cadeira, quando algo o irritava. Como sua mandíbula apertava quando ele estava calculando, em vez de simplesmente ouvindo. E em troca por direitos de mineração nas terras de fronteira disputadas, os territórios do norte forneceriam apoio militar no evento de agressão oriental. Lord Haverton terminou. Ele era a alfa da velha guarda, o tipo que tinha servido o rei anterior e ressentia tudo que Caspian representava. Novo poder, casamentos estratégicos evitados, território ganho através de negociação em vez de derramamento de sangue, apoio militar que eles seriam obrigados a fornecer de qualquer forma, sob o pacto de defesa mútua existente. Conselheira Marina observou ela era afiada, 40 e poucos anos,
Beta, com mais instinto político que a maioria dos alfas. Isso parece pesadamente inclinado para a vantagem deles. Os territórios do norte estão inquietos. Isto do comandante Thorne, chefe das forças militares. Eles veem fraqueza na diplomacia. Talvez eles não estejam errados. A temperatura no quarto caiu vários graus. Rei Caspian não se moveu, não reagiu, mas todos sentiram isso. Explique essa avaliação, comandante. Thorne encontrou seus olhos diretamente. 4 anos atrás, nós teríamos tomado aquelas terras de fronteira à força. Agora nós negociamos por acesso aos nossos próprios recursos. Alguns veem evolução, outros veem recuo. E você? Eu vejo meu rei fazendo escolhas. Eu sou jurado a apoiar. Não resposta diplomática, mas eu também vejo nossos inimigos fazendo suas próprias cálculos sobre o que aquelas escolhas significam. Eu me movi ao longo da parede, reenchendo copos que não precisavam ser reenchendos, tentando ser invisível, enquanto sabia que eu era tudo menos isso. Vários membros do conselho tinham notado minha presença com expressões variando de confusão a cálculo. A conselheira Ômega silenciosa tinha me encarado por 30 segundos inteiros antes de retornar sua atenção à mesa. O tratado vai à votação, Rei Caspian disse. Aqueles a favor, 8 mãos levantaram. Não o suficiente. Ele precisava de uma maioria de 2/3 para a ratificação do tratado. Opostos, 7 mãos. Os membros do conselho restantes se abstiveram, o que significava a mesma coisa que recusa. O tratado estava morto. Lord Haverton sorriu levemente. Talvez Sua Majestade se beneficiaria de mais tempo para construir consenso. Nós poderíamos adiar isto até não. O rei se levantou e todos os outros se levantaram automaticamente. O tratado é retirado. Nós buscaremos arranjos alternativos com os territórios do norte através de negociação direta. Este conselho está encerrado. Ele saiu pela entrada particular sem olhar para trás. Os membros do conselho começaram sua própria saída, vozes aumentando em especulação e estratégia. Eu comecei a recolher copos, mantendo meus olhos baixos, tentando ser móveis novamente. Você é nova no serviço do conselho. Eu olhei para o rosto da conselheira Ômega, silenciosa. De perto, ela era mais velha do que eu tinha pensado, talvez 50, com prata atravessando cabelos ruivos, marcas de distinção que ômegas raramente viviam tempo suficiente para ganhar. Sim, conselheira, Marina. Ela sorriu levemente. Nós não nos apegamos a cerimônias quando não há alfas ouvindo. Qual é seu nome? Ren. Ah, algo mudou em sua expressão. As flores. Minhas mãos pararam nos copos. Como você. Fofocas da equipe do palácio chegam a todos os lugares, querida. Mesmo as câmaras do conselho. Ela abaixou a voz. Seja muito cuidadosa. Você está sendo posicionada. Eu não entendo. Sim, você entende. Você é mais esperta do que finge. Ela tocou meu braço brevemente. O rei está sob mais pressão do que ele mostra. Há facções que querem que ele fale para provar que seus métodos não funcionam. Eles usarão quaisquer ferramentas disponíveis, mesmo especialmente ferramentas que não sabem que estão sendo usadas. Eu sou apenas uma criada. Ninguém é apenas qualquer coisa neste palácio. Ela olhou para a porta. Se você precisar de ajuda, me encontre. O rei tem muitos aliados, mas você pode precisar de aliados seus próprios. Ela saiu antes que eu pudesse responder, varrendo para fora com os outros membros do conselho. Eu terminei de recolher copos com mãos tremendo, tentando processar o aviso embrulhado em bondade. Quando eu finalmente voltei para os aposentos dos empregados, Petra estava fazendo as malas. O que você está fazendo? Ela não olhou para mim. Transferindo para a propriedade oriental a casa de Lord Haverton. Desde quando? Desde esta manhã. É uma boa oportunidade. Melhor salário, menos responsabilidades. Ela dobrou um vestido com movimentos precisos. Você deveria estar feliz por mim. Eu sentei em minha cama observando-a.
3 anos nós tínhamos compartilhado este quarto. Não amigos exatamente, mas familiar. Seguras em nossa invisibilidade mútua. Alguém pediu para você se transferir? Importa. Ela finalmente encontrou meus olhos. Eu estou indo para um lugar mais seguro. Você deveria pensar em fazer o mesmo. Eu não posso simplesmente ir embora. Por que não? Você não deve a ninguém aqui nada. Ela abaixou a voz. Seja lá o que for que está acontecendo com você e o rei, nada está acontecendo comigo e o rei. Não é isso que as pessoas estão dizendo. Ela fechou sua bolsa. Eles estão dizendo que ele te convocou privadamente, que você está servindo sessões do conselho agora, que alguém te enviou flores e ele perdeu a paciência por causa disso. Ele não perdeu. Eu parei. Ele tinha? Eu reproduzi a cena no estudo. Sua fúria controlada, o jeito que ele exigia respostas. Ele estava preocupado com segurança. Ele estava com ciúmes. Petra balançou a cabeça. Você realmente não vê, não é? Você pegou a atenção do alfa mais poderoso em 3 territórios, e você não tem ideia de como sobreviver a isso. Eu sobrevivi a coisas piores, você não? Ela pegou sua bolsa. Seja cuidadosa, Ren. Políticas de palácio não são como disputas territoriais ou hierarquias de matilha. As regras são diferentes e as consequências são permanentes. Ela saiu sem dizer adeus. Eu sentei sozinha no quarto de repente, muito grande, ouvindo sons da cozinha subirem pelas tábuas do chão. Meu próximo turno era a ala particular do rei. Quartos que eu tinha limpo antes, mas nunca enquanto ele os ocupava. Garrison entregou a tarefa pessoalmente, seu rosto cuidadosamente neutro. Apenas o estudo e a sala de estar. Sua Majestade está trabalhando e não quer ser perturbado. Mas ele solicitou você especificamente para a limpeza da noite. Claro, ele fez. A ala particular estava silenciosa quando eu cheguei. Apenas o som de um fogo e páginas virando. Eu comecei na sala de estar, espanando superfícies que não precisavam ser espanadas, rearranjando livros que já estavam perfeitamente organizados. Você está enrolando. Eu virei para encontrá-lo na porta do estudo, mangas da camisa enroladas, cabelo despenteado de seja lá o que ele tinha estado trabalhando. Ele parecia cansado de um jeito que o fazia parecer quase humano. Eu estou trabalhando, Sua Majestade. Você está me evitando. Ele se apoiou no batente da porta. A sessão do conselho te deixou nervosa. Tudo sobre esta situação me deixa nervosa. Bom, nervosa te mantém alerta. Ele me estudou. Marina falou com você. Ela me avisou. Eu abaixei o pano de pó. Isso era parte do seu plano também? Eu não controlo tudo, apesar do que as pessoas pensam. Ele se moveu para o quarto e eu me forcei a não recuar. O tratado falhou. Eu notei que Haverton está construindo uma coalizão contra mim. Não abertamente. Ele é muito esperto para isso. Mas ele está coletando peças, posicionando pessoas, criando pontos de pressão. Seus olhos encontraram os meus. Sua amiga Petra se transferiu para a casa dele esta manhã. A conexão me atingiu como água fria. Ela é uma de suas peças. Haverton, possivelmente. Ou ela é apenas uma criada ambiciosa que viu uma oportunidade. Ele serviu-se uma bebida do aparador. A questão é se ela estava coletando informações antes de partir sobre mim. Sobre mim através de você, sua proximidade aos meus espaços privados, seu acesso a quartos após reuniões importantes. Ele tomou um gole. Você contou a ela algo? Não há nada para contar. Eu limpo quartos. Eu não leio documentos ou escuto nas portas, mas você nota coisas. Você é observadora. Eu vi isso na Câmara do Conselho. Você contou cada pessoa lá, mapeou cada saída. Ele sorriu levemente para minha expressão. Eu noto coisas também. Se você é tão observadora, por que você precisa de mim? Porque você é invisível para eles de um jeito que eu nunca serei. Eles me veem chegando a milhas de distância. Mas você
Ele gesticulou com seu copo. Seu fundo de móveis seguro para ignorar. Foi o que eu te disse. Eu estou começando a pensar que nós dois estávamos errados. Ele baixou o copo, moveu-se mais perto. Alguém te enviou flores. As pessoas de Haverton de repente te acham interessante o suficiente para fazer amizade e recrutar. Marina te aborda diretamente apesar de 3 anos de você estar abaixo de aviso. O que mudou? Você me convocou. A resposta era óbvia de repente. Você me fez visível. Talvez ele estivesse perto o suficiente agora que eu podia sentir cheiro de uísque e fumaça de madeira. Ou talvez outra pessoa te fez visível primeiro. E eu simplesmente notei o que eles estavam fazendo. Meu coração batia contra minhas costelas. Eu não entendo este jogo. Nem eu ainda. Isso é o que o torna perigoso. Sua voz baixou. Mas eu quis dizer o que eu disse. Você está exposta agora. Isso significa que você está sob minha proteção. E o que a sua proteção custa? A pergunta pairou entre nós, afiada com implicações. Seus olhos escureceram, e por um momento eu vi além da criatura política para algo mais complicado por baixo. Mais que flores, ele disse calmamente. Menos do que você teme. Eu deveria ter dado um passo para trás. Deveria ter lembrado meu lugar, minha vulnerabilidade, cada lição aprendida de 3 anos de sobrevivência. Em vez disso, eu mantive seu olhar. Eu não tenho medo de você. Você deveria ter. Mas ele não soava como se quisesse dizer isso. Todo mundo é. Todo mundo tem algo a perder. Isso o fez ficar muito quieto. O estudo estava muito silencioso de repente. Apenas luz de fogo e tensão e a sensação de que algo estava mudando sob a superfície desta conversa. Você pensa que você não tem nada a perder? Eu sei que não. Isso me torna perigosa também, do meu próprio jeito. Um sorriso tocou sua boca, real e inesperado, transformando seu rosto completamente. Sim, eu estou começando a ver isso. O momento se estendeu até eu não conseguir respirar corretamente. Então alguém bateu e ele se afastou suavemente, a máscara deslizando de volta para o lugar. Entre! Comandante Thorne entrou, avaliou a cena com afiada avaliação militar. Eu parada no meio do quarto, a bebida do rei abandonada, a estranha carga no ar. Sua Majestade, nós precisamos discutir a situação da fronteira. Claro, Rei Caspian não olhou para mim novamente. Ren, termine aqui e reporte para Garrison. Você está reatribuída ao serviço do Conselho permanentemente. Dispensada, promovida, reivindicada como uma peça em seja lá qual jogo nós estávamos jogando. Eu saí pela passagem dos empregados, minha mente acelerando. Atrás de mim, eu ouvi eles começarem a discutir movimentos de tropas e disputas territoriais. O trabalho real de governar, o tipo que não incluía criadas ômegas, que de alguma forma tinham tropeçado no centro da intriga do palácio. Mas eu tinha sentido isso naquele momento antes de Thorne interromper. O rei tinha olhado para mim não como uma ferramenta ou um problema, mas como uma pessoa, alguém inesperado, alguém interessante. Isso parecia mais perigoso do que qualquer outra coisa. Serviço do conselho significava diferentes corredores, diferentes regras, diferentes perigos. Eu aprendi rapidamente que o palácio tinha camadas, espaços públicos onde hierarquia era realizada, espaços privados onde poder real se movia, e as lacunas entre onde pessoas como eu existiam. Empregados do conselho ocupavam essas lacunas, visíveis o suficiente para serem úteis, invisíveis o suficiente para serem confiados com segredos. Ou pelo menos era isso que era para acontecer. Eu era visível, demasiado visível. 3 dias depois de minha reatribuição, eu entendi que todos estavam me observando por diferentes razões. Lord Haverton observava para ver a quem eu reportava. A conselheira ômega, silenciosa, Marina, observava com algo como preocupação. Comandante Thorne observava como se eu fosse um problema tático que ele ainda não tinha resolvido.
E o rei observava de maneiras que faziam minha pele arrepiar com consciência. Sua atenção, um peso que eu sentia mesmo através de quartos lotados. A promessa que ele tinha feito, sobre minha segurança, minha posição, seja lá qual proteção sua atenção proporcionava, pairava não dita entre nós. Ele nunca a repetiu, nunca fez referência à nossa conversa em seu estudo, mas eu sentia isso de qualquer forma. Atravessando cada decisão que me mantinha perto, cada tarefa que me colocava em quartos onde coisas importantes aconteciam. Eu comecei a entender que algumas promessas funcionavam assim, não faladas novamente, porque falar as tornaria vulneráveis. Apenas existindo no espaço entre intenção e ação, esperando para ver qual venceria. Sexta-feira trouxe outra sessão do conselho, desta vez concernente a rotas comerciais através do Corredor Sul. Eu servi refrescos enquanto Lord Haverton apresentava suas preocupações sobre pirataria afetando navios mercantes. 3 navios perdidos em 2 meses, ele disse, espalhando mapas pela mesa. Os territórios do Sul ou não podem controlar suas águas ou não querem. De qualquer forma, nossos mercadores pagam o preço. O Alfa do Sul alega que estes são operadores independentes, Rei Caspian respondeu. Não ataques sancionados. Conveniente. Seus portos se beneficiam de nossos navios serem levados a rotas mais caras. A voz de Haverton carregava peso. Anos de autoridade. Nós precisamos de uma resposta militar. Mostrar força. Nós precisamos de inteligência precisa antes de mostrarmos qualquer coisa. O tom do rei permaneceu nivelado, mas eu peguei aquele toque de dedo contra a sua cadeira. Irritação. Comandante Thorne está investigando os incidentes. Nós teremos um relatório completo na próxima semana. Até lá, nós poderíamos perder outro navio. Mais vidas, mais carga, mais evidência de que este rei prefere conversa à ação. Haverton olhou ao redor da mesa, reunindo apoio silencioso. A administração anterior entendia que poder requer demonstração. O quarto ficou frio novamente. Mencionar o rei anterior, pai de Caspian, morto há 4 anos de doença que alguns ainda sussurravam ser um timing inconveniente, era um insulto calculado. A administração anterior perdeu 17% do nosso território em conflitos desnecessários. Rei Caspian disse calmamente, talvez esse tipo de demonstração não seja um que nós deveríamos repetir. Eu estava reenchendo copos perto de Marina quando ela falou, sua voz cortando através da tensão. A perspectiva ômega. Se o conselho permitir, todos viraram. Em 6 sessões do conselho, eu nunca a tinha ouvido falar além de votar. Lord Haverton parecia quase divertido. Claro, conselheira Marina, por favor. Meu filho comanda um dos navios mercantes na Rota do Sul. Ela falou calmamente, mas algo por baixo de suas palavras me fez congelar. Ele relata que a pirataria segue padrões específicos. Navios transportando tipos de carga particulares são alvos. Aqueles com marcadores diplomáticos são deixados intocados. Isso sugere organização, não operadores independentes. O que você está implicando? A diversão de Haverton desapareceu. Eu estou observando padrões que podem ser relevantes para a nossa discussão. Os olhos de Marina varreram a mesa. Se alguém quisesse criar pressão por ação militar, fabricar uma crise de pirataria seria eficaz, especialmente se esse alguém tivesse conexões com os territórios do Sul e se beneficiaria de gastos militares aumentados. A acusação pairava no ar, muito específica para ser acidental. O rosto de Lord Haverton ficou vermelho. Essa é uma alegação séria, conselheira. É uma observação, Marina corrigiu. Eu tenho certeza que uma investigação minuciosa vai esclarecer se minhas preocupações têm mérito. Rei Caspian inclinou-se ligeiramente para a frente. Comandante Thorne, expanda sua investigação para incluir manifestos de carga e padrões de alvo. Eu quero saber por que navios específicos estão sendo atingidos e outros ignorados.
Sua Majestade! Thorne inclinou sua cabeça. A reunião continuou, mas a dinâmica tinha mudado. Eu assisti o rosto de Haverton alternar entre cálculo e fúria mal disfarçada. Ele tinha sido superado e pior por uma conselheira ômega que era suposta ser decorativa em vez de perigosa. Quando a sessão terminou, Marina pegou meu braço no corredor. Caminhe comigo. Nós nos movemos em direção à galeria leste, onde a luz da tarde transformava tudo em dourado e vazio. Uma vez que estávamos sozinhas, ela falou sem preâmbulo. Meu filho não me disse aquelas coisas. Eu os tinha investigado independentemente. Por quê? Porque eu servi neste conselho por 12 anos, e eu aprendi que informação é o único poder que ômegas podem segurar com segurança. Ela olhou para mim diretamente. Você está aprendendo aquela lição mais rápido do que a maioria. Eu não quero poder, eu quero sobreviver. Essas não são sempre coisas diferentes. Ela parou perto de uma janela com vista para os campos de treinamento. O rei está te transformando em um símbolo, quer ele intencione ou não. A ômega que tem sua atenção. A ninguém que importa. Eu não sou. Nós não somos. Eu lutei por palavras que não seriam uma mentira. Não há nada entre nós. Não ainda. O sorriso de Marina era gentil, triste. Mas haverá. Estas coisas têm seu próprio ímpeto uma vez que começam. Você está errada. Talvez. Mas eu o tenho visto te observar. E eu te tenho visto fingir não notar. Isso não é nada, querida. Isso são duas pessoas tentando muito arduamente ignorar algo que não será ignorado. Ela tocou meu ombro brevemente, quando acontecer, e vai. Lembre-se que você tem valor além do interesse dele. Não deixe a atenção dele ser a única coisa que te faz real. Ela me deixou lá, olhando para campos de treinamento, onde soldados corriam exercícios em formação perfeita. Tudo em seu lugar, todos sabendo exatamente o que eles eram destinados a fazer. Eu nunca tinha me sentido mais perdida. Aquela noite, eu estava limpando a antecâmara do conselho quando eu encontrei a carta. Estava encaixada atrás de uma almofada em uma das cadeiras, papel caro, sem selo, dobrado uma vez. Eu deveria ter deixado para a equipe regular lidar. Deveria ter reportado imediatamente a Garrison ou ao secretário do rei. Em vez disso, eu a abri. O nortista chega terça-feira. Tudo depende dos marcadores de fronteira estarem incertos. Certifique-se de que os mapas antigos fiquem enterrados, sem assinatura, sem nomes, apenas instruções que significavam nada para mim, mas sentiam-se pesadas com implicação. Marcadores de fronteira, mapas antigos, algo sobre os territórios do norte que precisava ficar escondido. Eu redobrei a carta cuidadosamente, mente acelerando. Isso era o que o rei tinha me avisado. Informação usada como armas. Peças se movendo em jogos que eu não entendia. Encontrá-la me tornava cúmplice, mas não encontrá-la me tornava inútil. A coisa inteligente seria levá-la diretamente a ele. A coisa segura seria fingir que eu nunca a vi. Eu também não fiz. Eu copiei a mensagem para papel simples na sala de escrita dos empregados. Então retornei o original para onde eu tinha encontrado, certificando-me de que a almofada parecia intocada. A cópia foi para meu bolso do avental, queimando como uma marca contra meu quadril. Pelo resto do meu turno, eu esperei para ver quem recuperaria o original. Eu limpei quartos próximos, demorei mais do que o necessário com tarefas simples. Encontrei desculpas para passar pela antecâmara. Ninguém veio. Quando eu terminei para a noite, a carta tinha sumido. Mas eu não tinha visto ninguém entrar ou sair, o que significava que alguém tinha coletado enquanto eu estava ocupada em outro lugar. Alguém que conhecia minha agenda, meus movimentos, meus pontos cegos. Eu voltei para meu quarto, ainda muito grande sem Petra, ainda muito silencioso antes que o medo me alcançasse. Eu tinha me inserido em algo perigoso, copiado evidências que poderiam me implicar,
me tornado relevante para esquemas que eu não conseguia começar a mapear. A batida na minha porta veio logo depois da meia-noite. Eu a abri para encontrar Comandante Thorne ainda em uniforme, sua expressão ilegível. Sua Majestade solicita sua presença. Imediatamente minha boca secou. Agora há uma situação. Seus olhos caíram para meu bolso do avental, onde a carta copiada criava um leve volume. Você vai querer trazer seja lá o que você encontrou. Ele sabia. De alguma forma ele sabia. Eu o segui por corredores vazios, tentando controlar minha respiração. Nós não fomos para o estudo público do rei ou sua ala particular. Em vez disso, Thorne me levou para um pequeno quarto perto do quartel-general militar. Parede simples, uma única mesa sem janelas. Rei Caspian estava dentro com Marina e duas pessoas que eu não reconhecia. Uma jovem mulher beta com dedos manchados de tinta e um homem alfa mais velho que irradiava autoridade silenciosa. Ren, o rei gesticulou para uma cadeira. Sente-se. Nós precisamos discutir o que você encontrou esta noite. Eu permaneci de pé, mão instintivamente cobrindo meu bolso. Como você sabia? A antecâmara tem estado sob observação por 3 dias. Nós temos estado esperando por alguém para usá-la como um ponto de entrega secreto. Ele assentiu para Thorne, que fechou a porta. Você não era suposta encontrar a mensagem. Mas já que você encontrou, e já que você a copiou em vez de pegar o original, eu estou interessado em seu raciocínio. A carta copiada parecia que pesava 1000 libras. Eu a puxei para fora lentamente, a coloquei na mesa. Eu pensei que se eu pegasse o original, quem quer que o deixou saberia que alguém o encontrou. Mas se eu o deixasse e te contasse, você poderia ser capaz de rastrear quem o coletou. As palavras caíram. Eu o copiei caso algo acontecesse com a evidência original. Marina sorriu levemente. Esperta ou incrivelmente tola. O homem alfa desconhecido disse se eles a tivessem pego fazendo a cópia. Eles não pegaram. Rei Caspian interrompeu. Ele pegou minha mensagem copiada comparando-a com outro papel. A carta original, eu percebi. Comandante Thorne recuperou isso 15 minutos depois que você saiu da antecâmara. Foi coletado por um secretário júnior da equipe da casa de Lord Heverton. Tudo se encaixou. Ele está manipulando a situação da fronteira. Nós acreditamos que sim. A pergunta é por quê? O rei gesticulou para a mulher beta. Esta é Ara, nossa cartógrafa. Ela tem pesquisado reivindicações territoriais relacionadas às negociações do norte. Ara espalhou vários mapas pela mesa, antigos, o tipo desenhado antes que os territórios se consolidassem. Quando as linhas de fronteira mudavam com alianças de matilhas e migrações sazonais. Os acordos de fronteira originais de 40 anos atrás incluíam provisões sobre acesso compartilhado a certas áreas ricas em recursos, ela explicou, apontando para regiões marcadas com tinta desbotada. Mas quando o pai do rei Caspian renegociou tratados 12 anos atrás, aquelas provisões foram silenciosamente removidas. Os territórios do norte ou não notaram ou não objetaram na época. Mas agora eles perceberam, eu disse lentamente, seguindo a implicação. E eles querem aquelas provisões restauradas, exatamente, o que lhes dá queixa legítima. Rei Caspian inclinou-se sobre os mapas. Se Lord Heverton pode manter os acordos antigos enterrados e nos empurrar para uma confrontação militar em vez de negociação diplomática, os territórios do norte parecem agressivos em vez de injustiçados. Isso fortalece sua posição de que meus métodos são fracos. E se a verdade vier à tona, eu perguntei, então eu pareço fraca de qualquer forma por não saber a história dos meus próprios tratados. Qualquer resultado serve ao propósito dele. A voz do rei carregava frustração. Ele construiu um cenário onde eu não consigo vencer. A menos que você mude o jogo inteiramente, Marina disse. Todos olharam para ela. Você reconhece as provisões antigas publicamente.
Enquadre isso como descobrir história enterrada em vez de ser pego desprevenido. Então renegocie de boa fé. Isso exigiria admitir que meu pai cometeu um erro ou pior, enganou deliberadamente os territórios do norte. Rei Caspian balançou a cabeça. O conselho veria isso como fraqueza. Alguns veriam, o homem alfa desconhecido concordou, mas outros veriam como integridade. Força não é apenas força. É também ser capaz de admitir erros e corrigi-los. Isso é otimista, Devon, o rei disse. Mas algo em seu tom sugeria que ele estava considerando isso. Nós passamos mais 2 horas revisando mapas e histórias, construindo o entendimento de quão profunda a manipulação de Haverton foi. Quando Thorne finalmente me levou de volta para os aposentos dos empregados, a exaustão tinha se instalado junto com uma estranha exultação. Eu tinha sido útil, não como isca ou móvel, mas como alguém que fez uma diferença real. Você fez bem esta noite, Thorne disse enquanto nós caminhávamos. Não muitas pessoas teriam pensado em preservar evidências sem comprometer a investigação. Eu sou boa em ser cuidadosa. Você é boa em mais do que isso. Ele parou fora da minha porta. O rei valoriza inteligência em todas as suas formas. Não subestime o que isso significa. Ele me deixou com aquela declaração críptica e a crescente percepção de que eu estava mais profunda do que eu jamais pretendera. Não apenas visível mais, mas envolvida. Necessária. As flores ainda estavam em meu parapeito da janela, quase mortas agora. Pétalas escurecendo nas bordas. Eu tinha esquecido delas inteiramente no caos da semana passada. Eu as joguei fora. Seja lá qual jogo elas tinham sido parte, parecia distante agora, irrelevante comparado aos perigos reais se desenrolando em torno de negociações de fronteira e tratados enterrados. Eu não sabia ainda que eu estava errada, que as flores tinham sido exatamente o começo que Haverton pretendia. Não para me fazer uma espiã, mas para fazer o rei ciumento o suficiente para me puxar para perto, para me fazer importar de maneiras que poderiam ser usadas contra nós ambos. O Alfa do Norte chegou terça-feira, exatamente como a carta interceptada tinha previsto. Seu nome era Rowan Crest, e ele viajou com escolta mínima, uma escolha deliberada que falava ou de confiança ou de desespero. Eu assisti da minha posição perto das portas da Câmara do Conselho, enquanto ele era recebido com cortesia formal. O tipo que reconhecia status sem calor. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez 30, com o tipo de aparência envelhecida que vinha de realmente trabalhar território em vez de apenas governá-lo. Quando seus olhos varreram o quarto durante as apresentações, eles pararam em mim por uma fração mais longa do que o necessário antes de seguir em frente. Eu tinha sido posicionada lá intencionalmente. Rei Caspian tinha explicado isso na noite anterior, em outra reunião tarde, que estava se tornando rotina. Haverton vai esperar você presente durante as negociações. Ele tinha dito, estudando mapas em seu estudo particular. Ele investiu tempo em te tornar significativa. Agora nós usamos isso como isca, novamente, como evidência de que eu não estou escondendo nada. Ele tinha olhado para cima, então algo complicado em sua expressão. Se você é visível e claramente em minha confiança, isso sugere transparência. Isso torna as implicações de Haverton de acordos secretos mais difíceis de manter. Você está me usando para gerenciar óticas. Eu estou usando cada ferramenta disponível para prevenir uma guerra. Sua voz tinha carregado uma ponta de frustração. Se isso te incomoda, não incomoda. E surpreendentemente não tinha. Eu só quero entender o jogo que eu estou jogando. Você não está jogando, você está sobrevivendo. Há uma diferença. Mas sentada na Câmara do Conselho agora, observando Rowan Crest examinar os políticos e corretores de poder reunidos, eu não tinha certeza se aquela distinção importava mais. Sobrevivência e estratégia tinham começado a se misturar. As negociações começaram cuidadosamente. Lord Haverton apresentou a situação como ele queria que fosse enquadrada. Agressão do norte, excesso territorial,
A necessidade de fronteiras firmes e consequências mais firmes. Rei Caspian deixou-o terminar antes de falar. Antes de discutirmos consequências, talvez nós deveríamos discutir causas. Ele gesticulou para Ara, que trouxe para a frente os mapas antigos que nós tínhamos examinado dias antes. Estes são os acordos de fronteira originais de 42 anos atrás. Eu acredito que eles são relevantes para entender a posição atual dos territórios do norte. O rosto de Haverton ficou cuidadosamente em branco. Ao redor da mesa, outros membros do conselho inclinaram-se para a frente com interesse. Isso não era parte do roteiro esperado. Rowan Crest estudou os mapas, então olhou diretamente para o rei. Você fez sua pesquisa. Eu descobri que a renegociação de meu pai 12 anos atrás removeu provisões que deveriam ter permanecido no lugar. A voz do rei Caspian permaneceu firme. Acesso compartilhado aos recursos do Vale Greywood, direitos de migração sazonal, acesso à água através dos afluentes orientais, tudo silenciosamente eliminado. Sua Majestade, Haverton começou, mas o rei levantou uma mão. Eu não terminei. Essas provisões não foram removidas através de negociação aberta. Elas foram enterradas em mudanças administrativas que os territórios do norte ou não perceberam ou não puderam efetivamente contestar na época. Aquilo estava errado. A palavra pairava no ar, errado. Uma admissão que alfas poderosos nunca faziam, especialmente não sobre seus predecessores. Eu assisti à expressão de Rowan Crest mudar de cautelosa para genuinamente surpresa. Você está dizendo que as queixas do norte são legítimas, Rowan disse cuidadosamente. Eu estou dizendo que antes de discutirmos respostas militares ou disputas territoriais, nós deveríamos reconhecer que o fundamento dessas disputas inclui erros cometidos pela minha administração, pelo meu pai. Rei Caspian encontrou seus olhos diretamente. Eu preferiria corrigir esses erros do que agravá-los. Isso é sem precedentes, Marina disse. E embora seu tom fosse neutro, eu peguei a aprovação por baixo disso. Reconhecer erro requer força que a maioria dos líderes não possui. Exige senso prático. O rei corrigiu. Lutar uma guerra por algo que fizemos errado é estupidez, não força. Haverton encontrou sua voz. Sua Majestade, com respeito, admitir publicamente a culpa mina nossa posição de negociação. Nossa posição de negociação já está minada por estarmos errados. A paciência do rei Caspian estava claramente se esgotando. Alpha Crest, eu proponho que nós renegociemos as provisões de compartilhamento de recursos de boa-fé, usando os acordos originais como linha de base. Nós reconhecemos erros passados e construímos para a frente a partir daí. Rowan ficou quieto por um longo momento. E se eu disser que essas provisões não são mais suficientes, que 40 anos de acesso negado criaram danos que precisam ser abordados, então nós negociamos compensação justa. Mas nós fazemos isso honestamente com toda a história relevante sobre a mesa. O rei gesticulou para os mapas, tudo aberto, tudo documentado, sem provisões enterradas desta vez. Eu podia ver Haverton calculando, tentando encontrar um ângulo para explorar. Mas Rei Caspian tinha tirado sua arma. A habilidade de enquadrar os territórios do norte como agressores. Agora eles eram partes injustiçadas buscando justiça, e opor-se a essa posição significava defender engano. Eu preciso consultar com meu conselho, Rowan disse finalmente. Mas se você está sério sobre essa abordagem, completamente sério, então sim, vamos negociar honestamente, ele se levantou. E a formalidade do momento fez todos os outros se levantarem. Eu não esperava este resultado quando viajei aqui, nem muitas pessoas neste quarto. Os olhos do rei Caspian varreram o conselho, pousando brevemente em Haverton. Talvez isso seja uma coisa boa. A previsibilidade pode se tornar confortável, e o conforto pode esconder erros que nós deveríamos ter abordado há muito tempo. A sessão foi encerrada com uma energia que eu nunca tinha sentido antes. Não triunfo exatamente, mas algo como possibilidade.
O caminho para a frente não estava claro ainda, mas pelo menos ele existia agora, construído sobre algo mais estável do que engano e história enterrada. Eu estava coletando papéis quando Rowan Crest me abordou. De perto, ele tinha olhos gentis, o tipo que notava coisas sem julgamento. Você é a criada que todos têm estado discutindo, ele disse calmamente. Minhas mãos pararam. Eu sou apenas alguém que o rei mantém perto durante negociações importantes. Apenas alguém em quem Lord Haverton parece muito interessado. Apenas alguém que se tornou relevante muito rapidamente. Seu sorriso era gentil. Em meu território, nós somos mais diretos sobre estas coisas. Ele está te tratando bem? A pergunta me pegou de surpresa com sua sinceridade. Sim, bom, porque de onde eu estou, parece que você se tornou importante para ele. Isso carrega perigo, mas também possibilidade. Ele olhou ao redor para garantir que não fôssemos ouvidos. As flores que começaram toda esta fofoca, elas eram da minha casa, não de mim. Ele adicionou rapidamente. De um ajudante que pensou que criar complicações para o rei Caspian poderia ajudar nossa posição de negociação. Eu olhei para ele. Você está admitindo isso. Eu estou pedindo desculpas por isso. O ajudante foi disciplinado, e eu estou te dizendo por que você merece saber. Você foi usada como um peão em um jogo que você não entendia. Sua expressão ficou séria. Agora você é aparentemente uma peça muito mais importante. Samama, os o que significa que você precisa ser cuidadosa. Políticas da corte podem destruir pessoas que não veem ataques chegando. Eu estou aprendendo isso. Aprenda mais rápido. Ele disse isso gentilmente, mas o aviso era claro. Você tem aliados potenciais nos territórios do norte se você precisar deles. Lembre-se disso. Ele saiu antes que eu pudesse responder, movendo-se para se juntar à sua pequena delegação. Eu fiquei lá processando a revelação de que as flores tinham sido uma provocação deliberada do norte, projetada para criar exatamente o tipo de reação ciumenta que eles tinham obtido, exceto que não tinha funcionado do jeito que eles tinham planejado. Em vez de tornar o rei Caspian vulnerável, isso o tinha tornado protetor. Em vez de criar um escândalo, isso tinha criado outra coisa. Algo que eu ainda não tinha um nome. Conversa interessante. Eu virei para encontrar rei Caspian me observando. Sua expressão ilegível. Ele estava pedindo desculpas pelas flores. Eu sei, eu ouvi. Com minha surpresa, ele gesticulou para sua posição perto da porta. O som se propaga de maneiras interessantes nesta sala. Então agora você sabe que elas eram para me provocar. Funcionou. Você está aqui, não está? Ele se moveu mais perto, e eu senti aquela tensão familiar se enrolar no espaço entre nós. Você está em minhas sessões do conselho, minhas reuniões de estratégia, minhas negociações particulares. Eu diria que funcionou exatamente como pretendido, apenas não do jeito que eles esperavam, porque você não está realmente com ciúmes. Você está apenas me usando estrategicamente. Algo brilhou em seus olhos, rápido demais para nomear, complicado demais para descartar. É isso que você pensa? Eu penso que você é muito controlado para ter ciúmes por alguém como eu. Alguém como você? Ele repetiu as palavras lentamente. Você quer dizer alguém sem família, sem conexões, sem valor além do seu trabalho? Não é assim que você se descreveu? Sim, você estava errada. As palavras vieram calmamente, mas com absoluta certeza. Você tem instinto político que eu raramente vi. Você pensa estrategicamente sob pressão. Você é corajosa o suficiente para copiar evidências e esperta o suficiente para preservar o original. Você nota padrões que observadores treinados perdem. Ele pausou. E sim, quando alguém te enviou flores, eu queria saber quem pensou que eles poderiam abordar o que era meu. A possessividade naquela última declaração deveria ter me assustado. Em vez disso, isso enviou calor através do meu peito. Complicado e perigoso.
Eu não sou sua, não é? Ele se aproximou ainda mais, e eu podia sentir cheiro de tinta e couro, e algo unicamente dele. Você está em minha casa sob minha proteção, servindo a meu pedido específico. Você passa mais tempo em minha presença do que qualquer um exceto meu comandante militar. Como você chamaria isso? Estratégia? Política? Minha voz saiu instável. A mesma coisa que você chamaria. E se eu chamasse de outra coisa, a pergunta pairou entre nós. Esperava com implicações que me aterrorizavam, porque eu podia sentir isso também. Aquele puxão para algo que não tinha nada a ver com política ou estratégia. O jeito que meu coração pulava quando ele entrava em um quarto. Como seus raros sorrisos pareciam vitórias. O fato de que eu tinha começado a medir o tempo por quando eu o veria em seguida. Você não deveria. Eu forcei as palavras para fora. Eu sou Ômega. Você é o rei. Isso não termina bem. Nada em minha vida termina bem. Isso não é uma razão para evitar isso. Sua mão subiu, pairando perto do meu rosto, mas não exatamente tocando. Eu te disse que você deveria ter medo de mim. Eu quis dizer isso. Eu sou implacável e calculista, e eu uso pessoas, mas com você, Sua Majestade. A voz do comandante Thorne cortou o momento como uma lâmina. Os guardas do perímetro reportam um movimento incomum perto do limite leste. Rei Caspian deu um passo para trás imediatamente, a criatura política reafirmando-se. Detalhes: 3 cavaleiros, afiliação desconhecida. Eles viraram de volta quando desafiados, mas não explicaram sua presença. Os olhos de Thorne piscaram entre nós. Poderia ser reconhecimento. Poderia ser não relacionado. Assuma que é relevante até provado o contrário. O rei moveu-se em direção à porta, então pausou. Ren, retorne para seus aposentos. Fique lá até eu mandar chamá-la. Não era um pedido. Eu assenti, observando-o desaparecer no corredor com Thorne, suas vozes já mudando para a avaliação militar e posições defensivas. Eu fiquei sozinha na Câmara do Conselho, coração ainda acelerado pelo que quase tinha acontecido. O que ele quase tinha dito. O que eu quase tinha admitido que queria. Marina me encontrou lá, sua expressão conhecedora. Ele está se apaixonando por você, ela disse sem preâmbulo. Caso você não tivesse percebido, isso é ridículo. É? Eu o conheço desde que ele tomou o trono. Eu nunca o vi olhar para ninguém do jeito que ele olha para você. Ela se aproximou, sua voz gentil. A pergunta é se você está se apaixonando por ele. Eu queria negar isso. Deveria ter negado isso. Em vez disso, eu me ouvi dizer, não importa. Mesmo se eu estivesse, mesmo se nós dois estivéssemos, isso não muda nada. Eu ainda sou ninguém. Você continua dizendo isso, mas ninguém não ameaça Lord Haverton. Ninguém não recebe desculpas de Alfas do Norte. Ninguém não fica nas câmaras do conselho sendo valiosa o suficiente para importar. Marina tocou meu ombro. Você precisa decidir quem você realmente é, Ren. Porque a garota que é ninguém não consegue sobreviver ao que está vindo. Mas a mulher que é alguém que é importante, inteligente e digna, ela pode. Ela me deixou com aquela verdade ecoando na câmara vazia. Lá fora, a noite estava caindo, transformando os corredores do palácio em dourado e estranho. Eu fiz meu caminho de volta para meus aposentos, mente girando com tudo que tinha mudado hoje. As negociações do norte tinham se aberto para a paz. Os esquemas de Haverton tinham sido expostos e contra-atacados, e o rei tinha quase admitido algo que poderia mudar tudo ou nos destruir ambos. Eu sentei em minha cama estreita em meu quarto, agora vazio, tentando descobrir quem eu estava me tornando. A criada invisível tinha ido embora. Eu podia sentir sua ausência como um membro perdido. Mas quem quer que estivesse tomando seu lugar sentia-se perigosa e poderosa e aterrorizante. Alguém bateu. Eu abri a porta esperando Garrison ou outro empregado com instruções. Em vez disso, eu encontrei Lord Haverton, ele mesmo sorrindo como um lobo.
Nós precisamos conversar, ele disse, sobre seu futuro neste palácio. Eu deveria ter batido a porta, deveria ter gritado por guardas, por testemunhas, por qualquer um que pudesse provar que Lord Heverton estava aqui nos aposentos dos empregados, violando cada protocolo que mantinha pessoas como eu seguras de pessoas como ele. Em vez disso, eu dei um passo para trás e o deixei entrar. Não porque eu era corajosa, porque eu entendia que predadores como Heverton não encurralavam a presa a menos que eles pensassem que já tinham vencido. Recusá-lo apenas aceleraria seja lá o que for o movimento que ele tinha planejado. Pelo menos deste jeito eu o ouviria vindo. Ele olhou ao redor do meu pequeno quarto com desgosto. A cama estreita, a única janela, a falta de quaisquer pertences pessoais além de uniformes de trabalho e necessidades práticas. O espaço de alguém que tinha aprendido a não se apegar a nada. Acomodações modestas para alguém tão influente, ele observou. Eu sou uma criada. Você é consideravelmente mais do que isso agora. Ele virou para me encarar totalmente. A confidente do rei, com Quixoton, buscamos de rei, sua conselheira estratégica, aparentemente ele pausou deliberadamente. Como você chamaria isso? Sua obsessão. Eu chamaria isso de não da sua conta. Tudo que afeta este reino é minha preocupação. Eu servi a coroa por 30 anos. Eu assisti seu pai construir nosso poder através da força, apenas para ver este rei desmantelá-lo com fraqueza disfarçada de diplomacia. A voz de Heverton carregava raiva controlada. A performance de hoje com os territórios do norte foi a prova final. Prova do quê? Que ele é inapto, que seus métodos nos destruirão, que alguém precisa agir antes que sua incompetência nos custe tudo. Ele se moveu mais perto e eu me forcei a não recuar. Você é inteligente, Ren. Você notou padrões, fez conexões, provou-se útil, então eu vou ser direto com você. Por favor, faça. O rei está te transformando em algo que você não está equipada para ser. Ele está elevando uma criada ômega, porque ela o faz se sentir nobre, progressista, diferente de seu pai. Mas é construído em nada substancial. Quando a novidade desvanecer, e vai, você será descartada. Pior, você será culpada por quaisquer falhas que vierem a seguir. As palavras atingiram mais forte do que eu queria admitir, porque elas ecoavam meus próprios medos. E você está aqui por preocupação com meu bem-estar. Eu estou aqui te oferecendo um futuro real, em vez de uma fantasia temporária. Heverton puxou uma pequena bolsa de seu casaco. Colocou-a em minha mesa. Pesada, cheia, o suficiente para se estabelecer em qualquer território que você escolher. Uma carta de recomendação para garantir emprego em uma casa adequada. Liberdade deste lugar antes que ele te destrua. Eu olhei para a bolsa. Mais dinheiro do que eu veria em 5 anos de serviço. Escapar do perigo que eu podia sentir pressionando de todos os lados em troca do quê? Informação. Não traição. Nada que prejudicaria o reino. Apenas aviso antecipado sobre suas estratégias, seus planos, suas fraquezas. Heverton sorriu levemente. Você se importa com ele. Eu posso ver isso. Me ajude a proteger o reino de seus erros. Quando o conselho se mover para abordar suas falhas, você será posicionada como alguém que tentou ajudar, não uma cúmplice de sua queda. Era manipulação elegante. Oferecer escape embrulhado em justificação. Fazer traição soar como salvação. Enquadrar traição como proteção. Se eu ainda tivesse sido a criada invisível de 3 semanas atrás, eu poderia ter acreditado nele. Não. Sua expressão endureceu. Você deveria reconsiderar. Eu não preciso. Seja lá o que você pensa que o rei é, fraco, incompetente, condenado. Você está errado. Ele é a pessoa mais inteligente que eu já conheci. Ele vê camadas de estratégia que a maioria das pessoas não consegue imaginar. E hoje ele fez algo que você nunca faria.
Ele admitiu a culpa e construiu a paz a partir da honestidade. Eu peguei a bolsa, estendi-a para ele. Eu não estou interessado em seu dinheiro ou seus esquemas. Haverton não pegou a bolsa. Você percebe que eu posso te destruir? Uma palavra sobre impropriedade, sobre você seduzir o rei por posição, então faça isso. Acuse uma criada ômega de seduzir o rei que a convocou. Veja como isso fortalece sua posição. Eu abaixei a bolsa firmemente. Você veio aqui porque está perdendo, Lord Haverton. As negociações do norte funcionaram. Sua crise fabricada falhou. Então agora você está se apressando, tentando criar alavancagem em qualquer lugar que você possa encontrá-la. Você, garota estúpida. Eu não sou estúpida e eu não sou uma garota. Eu sou uma mulher que sobreviveu a coisas piores do que suas ameaças. Eu me movi em direção à porta, abri-a deliberadamente. Esta conversa lá acabou. Você pode sair ou eu posso gritar e trazer cada guarda nesta ala correndo. Sua escolha. Por um momento, eu pensei que ele poderia realmente me atacar, seu rosto vermelho de raiva, mãos apertando. Então ele pegou sua bolsa e saiu sem outra palavra, me empurrando com o ombro forte o suficiente para machucar. Eu fechei a porta, a tranquei e prontamente desabei contra a parede enquanto minhas pernas cediam. O tremor começou então, medo atrasado, queda de adrenalina, o peso total do que eu tinha acabado de fazer. Eu tinha feito um inimigo do membro mais poderoso do conselho. Eu tinha rejeitado segurança por quê? Lealdade a um rei que tinha admitido que eu deveria temê-lo? Fé em algo entre nós que poderia ser conveniência política, usando a máscara de conexão. Eu não sabia, mas eu sabia que eu não poderia ter feito qualquer outra escolha e ainda viver comigo mesma. A batida veio 1 hora depois, gentil desta vez, acompanhada por uma voz familiar. Ren, é Marina. Posso entrar? Eu a deixei entrar e ela deu uma olhada em meu rosto antes de sentar ao meu lado na cama. O que aconteceu? Eu contei a ela tudo. A visita de Haverton, sua oferta, suas ameaças. Ela ouviu sem interromper, sua expressão ficando mais escura. Você precisa contar ao rei imediatamente. Eu sei. Eu só precisava de um momento para quê? Processar quão completamente eu tinha me comprometido a este caminho. Para parar de tremer. Essa é a resposta inteligente ao perigo mortal. Permita-se sentir. Ela pegou minha mão. Mas então nós vamos a ele juntas. Isso não é algo que você lida sozinha. Nós encontramos Ray Caspian em seu estudo com o comandante Thorne e Devon, o alfa mais velho da reunião de estratégia anterior. Eles estavam examinando relatórios quando nós entramos, mas o rei olhou para cima imediatamente, seus olhos aguçando quando ele viu meu rosto. O que há de errado? Eu expliquei a visita de Haverton, enquanto a expressão de Thorne ficava progressivamente mais assassina, e Devon praguejou silenciosamente. Ray Caspian permaneceu perfeitamente imóvel durante todo o tempo, seu controle absoluto exceto por aquele revelador toque de dedo. Ele veio aos seus aposentos pessoalmente. Sua voz estava perigosamente quieta. Te ameaçou, tentou te subornar, e ela o recusou espetacularmente, Marina adicionou. Disse a ele que ele estava perdendo e jogou o dinheiro dele de volta para ele. Você fez o quê? Os olhos do rei Caspian se voltaram para os meus. Eu posso ter sido menos diplomática do que o ideal. Ela foi corajosa, Marina corrigiu. Estúpida talvez, mas corajosa. Ela foi ambos. Rei Caspian se levantou, começou a andar. Haverton está desesperado o suficiente para abordá-la diretamente. Isso significa que ele sabe que as negociações do norte enfraqueceram sua posição, e ele está fazendo movimentos agressivos para recuperar. Ou criando alavancagem para seja lá o que ele está planejando a seguir, Thorne disse sombriamente. Sua Majestade, nós precisamos colocar guardas em Ren imediatamente. Já decidido. O tom do rei não admitia discussão. Devon, eu quero alguém fora de seus aposentos o tempo todo.
Discreto, mas presente. Considere feito. Isso não é necessário, eu comecei. Mas Rei Caspian me cortou. É absolutamente necessário. Você acabou de se tornar um alvo ao recusá-lo. Ele vai ou tentar neutralizar essa ameaça ou te usar como alavancagem contra mim. Ele parou de andar, me encarou diretamente. Esta é minha culpa. Eu te trouxe para esta situação. Eu te fiz visível quando você tinha sobrevivido sendo invisível. Eu te devo proteção. Você não me deve nada. Eu fiz minhas próprias escolhas. Você fez? A pergunta carregava camadas, ou eu te manipulei para elas ao te fazer sentir valiosa, necessária, desejada. O quarto ficou muito silencioso. Marina e Devon de repente acharam as estantes fascinantes. Thorne pigarreou. Talvez nós deveríamos dar a vocês dois privacidade. Não. A voz do Rei Caspian era firme. Isso diz respeito a todos nós. Minhas decisões, minhas estratégias. Eles colocaram uma mulher inocente em perigo. Isso precisa ser reconhecido. Eu não sou inocente, eu disse calmamente. Eu copiei evidências, eu me inseri em investigações. Eu escolhi ficar quando eu poderia ter me transferido para longe ou aceitado a oferta de Haverton. Essas foram minhas decisões baseadas em circunstâncias que eu criei. Baseadas em circunstâncias que eu escolhi me envolver. Eu me movi mais perto dele, ignorando nossa audiência. Você continua tentando assumir responsabilidade por minhas escolhas. Por quê? Porque eu sou responsável por você. Não, você é responsável pelo reino. Eu sou responsável por mim mesma. Eu mantive seu olhar. Eu não sou uma peça que você moveu em um tabuleiro. Eu sou uma pessoa que decidiu que você valia o risco. As palavras pairavam entre nós. Demasiado honestas, demasiado reveladoras. Sua expressão mudou. Surpresa, realização. Algo que parecia quase dor. Você não deveria. Eu não valho. Ele parou. Começou novamente. Ren, eu sou tudo o que Haverton disse. Eu uso pessoas. Eu calculo. Eu tomo decisões impiedosas por ganho político. Eu sei. Eu te tenho visto fazer isso. Então por que você arriscaria qualquer coisa por mim? Porque eu também te tenho visto admitir a culpa quando você poderia ter desviado. Eu te tenho visto escolher a paz sobre o orgulho. Eu tenho notado como você escuta o conselho de Marina mesmo que a maioria dos alfas dispensasse uma conselheira ômega como decoração. Eu respirei e porque quando você olha para mim, você vê uma pessoa, não uma criada, não uma ômega, não uma ferramenta, uma pessoa. Isso não é, ele parecia lutar com as palavras. Isso não é especial. Isso é decência humana básica. É mais raro do que você pensa, especialmente em lugares como este para pessoas como eu. Marina pigarreou gentilmente. Talvez nós deveríamos discutir medidas de segurança práticas e deixar vocês dois terem esta conversa mais tarde. Não. Os olhos do Rei Caspian não deixaram os meus. Nós discutimos isso agora porque se ela continua nesta posição apesar do perigo, ela precisa entender tudo. Não apenas a situação política, mas ele pausou. Tudo. Sua Majestade. Thorne começou, mas Rei Caspian levantou uma mão. Eu disse a ela que minha proteção custaria mais que flores e menos do que ela temia. Eu não estava sendo inteiramente honesto. O custo é mais alto do que qualquer uma dessas coisas, porque a verdade é... Ele parou, mandíbula apertando. A verdade é, eu parei de conseguir separar estratégia de sentimento genuíno. Você era suposta ser uma ferramenta, um jeito de gerenciar os esquemas de Haverton. Mas em algum lugar entre sua inteligência e sua coragem, e o jeito que você recusou ser diminuída, você se tornou outra coisa. Alguém em quem eu penso quando eu deveria estar focado em disputas territoriais. Alguém cuja segurança importa além de cálculo político. A confissão caiu como pedras em água parada, criando ondulações que alcançariam todos no quarto. Devon falou primeiro. Bem, isso é certamente claro.
Sua Majestade, Marina disse gentilmente, talvez você deveria discutir o que isso significa para a posição de Wren. Significa que ela está sob minha proteção oficial. Não como uma empregada, mas como ele lutou pelas palavras certas, como alguém importante para o rei pessoalmente. Isso a torna intocável por membros do conselho, protegida pela guarda do palácio e formalmente reconhecida como parte da minha casa no mais alto nível. Isso me torna um alvo, eu disse calmamente. Sim, e isso cria complicações políticas para você. Sim, e provavelmente viola cerca de 17 protocolos diferentes. Pelo menos 20, na verdade. Ele sorriu levemente. Cansado. Real, mas eu estou cansado de calcular cada decisão baseada em ganho político. Você me perguntou na Câmara do Conselho como eu chamaria isso se não fosse estratégia. Eu chamaria isso de o começo de algo honesto em um lugar construído em manipulação. Eu deveria ter estado aterrorizada. Deveria ter visto todos os jeitos que isso complicaria minha vida. Colocaria em perigo minha posição. Me exporia a ataques que eu não sabia como defender. Em vez disso, eu sentia algo como alívio. Como finalmente admitir uma verdade que tinha estado se construindo desde aquela primeira convocação ao seu estudo. Eu não estou apaixonada por você, eu disse cuidadosamente. Não ainda. Mas eu poderia estar facilmente, e isso me aterroriza mais do que as ameaças de Haverton. Bom, nós podemos estar aterrorizados juntos. Ele olhou para os outros, o que nos traz de volta à segurança prática. Devon atribua guardas. Marina, eu quero que você sirva como a conselheira oficial de Wren sobre política do conselho. Ajude-a a navegar o que ela precisa saber. Com prazer. Thorne, qual é nossa avaliação sobre o próximo movimento de Haverton? Eles mudaram para o modo de estratégia, discutindo protocolos de segurança e contramedidas políticas. Eu fiquei ligeiramente afastada, processando quão completamente minha vida tinha se transformado em 3 semanas. De invisível a essencial, de sozinha a protegida, de ninguém a alguém que vale a pena proteger. A reunião durou mais 1 hora, planos solidificando ao meu redor como paredes sendo construídas. Quando finalmente terminou e os outros saíram em fila, Ray Caspian pegou minha mão. Você entende que não há como voltar atrás disso? Eu entendo. E você está escolhendo isso de qualquer forma, sabendo o perigo, as complicações, o fato de que eu ainda estou aprendendo como ser honesta em vez de estratégica. Eu estou escolhendo isso por causa dessas coisas, não apesar delas. Eu apertei a mão dele uma vez antes de soltar, mas eu preciso que você me prometa algo. O quê? Não faça promessas que você não pode cumprir. Não para me proteger, não para me fazer sentir segura. Eu preciso de honestidade mais do que conforto. Ele ficou quieto por um momento. Eu prometo tentar. Isso é tudo que eu posso garantir. Isso é o suficiente. 2 semanas depois, o conselho votou para censurar Lord Haverton por contato inapropriado com a equipe da casa e tentativas de suborno. Ele renunciou sua posição em vez de enfrentar investigação formal. O Tratado do Norte passou com forte apoio construído sobre a fundação de erros reconhecidos e negociação honesta. Rowan Crest me enviou uma carta pessoal agradecendo-me por meu papel no processo de paz, junto com um convite aberto para visitar os territórios do Norte se eu algum dia precisasse de santuário. Eu a mantive em meus novos aposentos, quartos maiores na ala do rei, apropriados para alguém com posição oficial. O espaço ainda parecia muito grande às vezes, mas eu estava aprendendo a preenchê-lo com coisas que importavam. Livros, mapas, evidências de uma vida que se estendia além da sobrevivência. Marina visitava frequentemente, ajudando-me a navegar o complicado mundo da política do palácio em que eu tinha sido lançada. Nós nos tornamos amigas, reais, construídas em respeito mútuo em vez de hierarquia. E Ray Caspian, nós levamos nosso tempo,
aprendendo um ao outro além de estratégia e crise, descobrindo quem nós éramos quando o perigo imediato passou, e nós tínhamos espaço para simplesmente existir juntos. Ele era difícil, brilhante, às vezes implacável, frequentemente gentil de maneiras inesperadas. Ele me fazia rir com observações secas sobre a política do conselho e me frustrava com sua tendência a calcular tudo antes de sentir. Mas ele também era honesto, uma vez que nós tínhamos estabelecido isso como a fundação. Ele me contou sobre as expectativas de seu pai e seus próprios medos de fracasso, sobre o peso de tentar mudar um sistema inteiro construído em suposições com as quais ele não concordava. E eu contei a ele sobre meus pais, sobre aprender a ser invisível, sobre o medo que tinha me moldado por tanto tempo, sobre lentamente descobrir que visibilidade não era sempre perigosa. Às vezes era necessário. 6 meses depois que as flores chegaram, ele me pediu para servir como oficial de ligação ômega ao conselho. Uma posição real com autoridade real construída em meu instinto para ler situações políticas e minha habilidade de notar o que outros perdiam. Eu aceitei porque era trabalho significativo, porque eu tinha parado de me definir pelo que eu não era e comecei a entender o que eu realmente era. Inteligente, capaz, digna de respeito. E porque eu tinha me apaixonado por ele, afinal, lentamente e cuidadosamente, construído em confiança que se acumulou como sedimento se tornando pedra. Nós estávamos em seu estudo uma noite revisando documentos para uma próxima sessão, quando ele sentou seus papéis e olhou para mim. Eu te amo, ele disse simplesmente. Eu tenho estado calculando como dizer isso estrategicamente, qual timing seria ótimo, mas isso anula o ponto. Então, eu te amo. Você deveria saber disso. Eu sentei meus próprios papéis, me movi ao redor da mesa para onde ele sentou. Eu te amo também. Mesmo que você seja terrível em dizer isso, e você calculou por 6 meses antes de conseguir estas palavras, e você provavelmente já está pensando sobre implicações políticas, eu realmente não estou. Ele me puxou para seu colo, e eu o deixei, maravilhada com quão normal isso parecia agora. Quão certo. Pela primeira vez eu estou apenas sentindo isso sem pensar além do momento. Isso é crescimento, é aterrorizante. Bom, nós ainda estamos aterrorizados juntos. Ele me beijou então, lento e certo e cheio de promessa que nós ambos tínhamos aprendido a confiar. Lá fora, o palácio se movia através de suas rotinas noturnas. Guardas trocaram turnos. Empregados terminaram suas tarefas. O reino continuava sua existência complicada. Mas aqui neste momento nós éramos simplesmente 2 pessoas que tinham se encontrado através do caos e escolhido construir algo honesto dos destroços de esquemas e estratégias. Eu tinha começado esta jornada como ninguém, convencida de que invisibilidade era segurança. Eu tinha me tornado alguém, não por causa de sua atenção ou seu amor, embora esses importassem, mas porque eu tinha escolhido ser visível, para importar, para ocupar espaço em um mundo que dizia a pessoas como eu que nós éramos descartáveis. As flores que começaram tudo tinham sido manipulação. A conexão que nós tínhamos construído era real. E pela primeira vez, desde que meus pais morreram, eu senti como se eu pertencesse a algum lugar. Não como móvel ou conveniência, mas como eu mesma, complicada, falha, digna. Era o suficiente. Era tudo.